Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem, graças a Deus. Bora mais vídeo. Eu sentei aqui um pouquinho e quero conversar com vocês, tá? Eu quero deixar uma foto aqui que eu já deixei, teve muita gente que já viu essa foto, mas eu quero narrar essa foto pra vocês, tá? Essa foto, vocês conseguem ver uma mulher, né? Com aparência de mulher sofrida, uma mulher que sofreu agressão, uma mulher que sofreu violência doméstica, uma mulher que era humilhada, maltratada, judiada. Uma mulher que infelizmente passou pela mão de um narcisista, de um homem manipulador, de um homem violento e de um homem agressor. O narcisista nunca vai se apresentar para você como um lobo mau. Ele vai se apresentar para você como um príncipe encantado. Ele vai te tratar de uma forma tão exorbitante que você vai sentir a mulher única e a mais amada deste mundo. Tá? Mas tudo isso é uma tática dele para se aproximar das vítimas. E quando ele se aproxima das vítimas, a princípio ele não vai vir te maltratando, mas vai dar alguns sinais. E é nesses sinais que você vai ter que ficar atenta. No meu caso, eu lembro de episódios que a gente não estávamos firmados num relacionamento, mas já estávamos juntos, se conhecendo, ficando. E toda vez que a gente conversava, ele mandava eu calar a boca. E até então eu não achava aquilo anormal, né? E decorrer de tudo que me passou, eu fui lembrando das coisas que me aconteceu. E ali já era a forma dele estar me manipulando, a forma dele estar me coagindo, né? E foi nessas pontuações, né, que eu fui entendendo que ele já era um narcisista. Mas eu vim conhecer mesmo um narcisista quando eu convivi e vivi com ele. Quando você conhece, você não vai conhecer o narcisista logo de cara, não. Porque ele precisa passar uma imagem de bom moço, de bom homem, né, de uma pessoa boa para a vítima dele, para que ele venha usar as suas táticas sobre essa vítima. Então nessa foto você vai ver uma mulher totalmente ferida, totalmente machucada por dentro, por fora. E detalhe, essa foto é de 2023. Um dia antes eu sofri uma violência com ele doméstica e no outro dia estávamos no encontro de casal numa igreja. Tá? Para vocês verem como o narcisista é totalmente manipulador, uma pessoa fria. O prazer do narcisista era me ver sofrer. É isso que ele faz na vida de uma mulher. E ele só investe em mulheres que já teve outros relacionamentos, mulheres que já foram casadas, mulheres que já foram decepcionadas em relacionamentos anteriores, tá? Porque o narcisista ele não é inteligente, ele é bem burro. Ele não só inteligente. Ele muda as táticas. Eles usam as mesmas táticas, tá? De ser sedutor, galanteador, faz surpresa, né? Você é a mulher mais linda do mundo, eu nunca dei certo com ninguém. Quando eu questionava sobre ex, até então no caso eu acreditava que ele era casado só uma vez, mas eu fui descobrir que não, que eu era a quarta mulher casada no papel com ele, no civil, né? E já estava com ele, então não tinha muito o que fazer, né? E no decorrer do tempo, eu entendi que nunca foi sentimento de amor que eu tive por ele, mas sim de dependência emocional. É isso que o narcisista faz você entender. E eu, na verdade, eu estava numa gaiola com a porta aberta, mas eu não conseguia encontrar saída. Vivi momentos de terror, momentos de tristeza, de frustração, de apreensão, de muito medo, porque é uma pessoa totalmente violenta, né? Para a sociedade, não. Para a sociedade é um bom homem, um homem de Deus, né, um bom samaritano, mas em quatro paredes eu conheci realmente quem que era aquele homem que as pessoas tentaram me alertar, mas eu estava sendo manipulada. Tem uma diferença, viu, gente? Tem uma grande diferença quando você se envolve com o narcisista. As pessoas acham que você tá com ciúmes, que você não tá acreditando, não é. Ele te manipula de uma tal forma que as pessoas não... as pessoas têm raiva dele, as pessoas invejam ele, as pessoas não gostam dele, ele se faz de vítima. Na verdade, ele nunca foi e nunca será uma vítima, né? Foi quando, nessa foto, hoje eu olhando pra ela, nesse olhar que eu tenho nessa foto, o quanto eu estava machucada. O quanto essa pessoa me fez mal. A ponto de me manipular de uma tal forma que eu aluguei a minha casa, vendi os meus móveis, fui morar em outros lugares. Pra fugir dele, eu fui embora do apartamento que a gente tinha acabado de se mudar, por medo, porque eu tava temendo a minha vida.
Eu não consegui entender como que uma pessoa, um príncipe encantado virou um lobo. Na verdade, nunca foi o príncipe, sempre foi o lobo. E ele consegue disfarçar. Ele consegue nos colocar como a vilã da história, né? O monstro da história. Porque ele comentava sobre as outras ex que tinham traído ele, etc. E por fim nunca foram elas, foi ele que sempre traiu, que é uma pessoa que não consegue manter relacionamento, é uma pessoa que brinca com o sentimento de mulheres. Pra mim, uma pessoa dessa não gosta de mulher, porque um homem que gosta, ele não judia, não maltrata, não espanca, não trai, né? Então hoje nessa foto vocês estão vendo uma mulher muito infeliz. Uma mulher que jamais imaginou que passaria por tudo que ela passou. Uma mulher que jamais imaginou passar tudo que ela passou. Isso se estendeu durante 1 ano e 8 meses. Ele é tão manipulador que quando eu descobri alguma mensagem que ele mandava para outras mulheres casadas, que para ele não importa o status da mulher. Ele vai mesmo, investe e acabou, né? Ele falava, mas foi antes de você e não foi antes de mim. É quando ele estava comigo, ele continuava mantendo contato com outras mulheres. Tanto é que ele me proibia de entrar nas redes sociais com desculpa que o povo ia estragar o nosso relacionamento, que não era bom aquilo. Mas não era isso, ele queria esconder, né, a podridão dele. Porque ele é uma pessoa podre que esconde debaixo daquela bondade, né? Porque de bom ele não tem nada, né? Por que que hoje eu pauto sobre esse assunto da violência doméstica? Porque é um assunto que não tem que ser abortado, tem que ser falado, né? A mulher tem sofrido muita violência, as mulheres, né? Eu não, como eu falei, né, nos outros vídeos, eu não encontrei apoio de ninguém. Pelo contrário, muito julgamento, muito apontamento. E nesse momento que a gente está passando por isso, a gente não quer saber disso. A gente quer saber de um apoio, porque isso envolve espiritual, emocional, financeiro, toda a área da sua vida é envolvida quando você se relaciona com o narcisista, tá? Então é uma pessoa totalmente controladora, uma pessoa, um ciúmes incontrolável, um ciúmes diabólico, aonde eu não podia pegar no meu celular, que ele já tentou quebrar o meu celular, né? Em relato de outras ex dele que se relacionou com ele, a mesma história, a qual ele quebrou o notebook, a qual ele puxou o cabelo, a qual ele julgava elas, apontava ela, na verdade sempre foi ele. O narcisista, ele precisa de alguém para suprir a necessidade dele, né? E no meu caso, ele se aproximou de mim pelo lado financeiro, né? Porque como ele odeia a profissão que ele trabalha, como eu já ouvi da boca dele, ele quer alguém para suprir a necessidade dele, né? Então, enquanto ele conseguir extrair tudo da vítima, ele vai extrair, ele vai tirar, sem dó e sem piedade, né? Então, quando ele chegou na minha vida, eu tinha uma vida estabilizada, tinha minha casa, tudo, minhas coisas, e por ele ver aquilo, é um prato cheio, é ali mesmo que eu vou ficar. Tanto é que no começo ele tentou titubear, tipo, não, mas depois aquilo era só um álibi dele, né? Pra ele poder tomar conta das minhas coisas, tomava conta da minha vida. Eu não podia mais ter contato com parentes, tanto é que ele começou a trabalhar na reciclagem, eu tive que trabalhar com ele, né? Porque era 24 horas por 48, ligação era de vídeo para ele mostrar para mim onde ele estava, mas aquilo também não anulava as traições. Ele me traía do mesmo jeito, né? Ele dava seu jeitinho, né, brasileiro de me trair, né? Como eu falei também que eu fazia marmita para ele levar pro serviço. E tinha dia que ele brigava comigo, dava o tratamento de silêncio, que ele quer te punir de alguma forma. E ele me punia com o tratamento de silêncio. Se a gente brigasse, eu ligasse, ele não atendia, ele desligava o telefone. Nossa, era uma tortura. Gente, é uma tortura. Por isso que eu falo, mulherada, não queira cair na mão de um narcisista. Que vocês vão conhecer realmente o que é viver uma vida de terror. Vocês não têm mais vida própria. Você tem que viver em prol daquela pessoa, sabe? E me dava tratamento de silêncio, não levava a marmita pro trabalho, porque era um álibi dele, aí ele me traía no horário do almoço, né? Porque não fazia horário de almoço, mas tava ali, né? Então era o momento que ele se encontrava com a amante. Então assim, gente, mulheres, eu falo pra vocês, não aceita o mínimo de que você merece, sabe? Eu acabei aceitando o mínimo, acreditando que aquilo era amor, que era... Não, nunca foi, sabe? O que eu fico mais, assim, impactada com tudo que aconteceu, que ele só entrou na minha vida pra me fazer o mal. O prazer dele era me ver
mal, entendeu? Apreensiva, angustiada, sabe? Ali nessa foto vocês veem uma mulher que não tinha vida, que não era feliz, uma mulher sem brilho, sabe? Porque quando eu coloquei essa pessoa na minha vida, que ele chegou até a mim, com a álibi dele, com as palavras bonitas dele, né? Ele já tinha um propósito dentro dele, de me fazer o mal. Era mais uma vítima, era um prato cheio pra ele. E eu não via como isso no começo, não via, nossa, o cara bacana, legal, faz de tudo por mim. Nas igrejas que nós ia, ele me enaltecia, minha princesa, minha digníssima esposa, minha mulher. Então quem via, fala, nossa, a Rose ganhou na Mega Sena. A Rose encontrou o príncipe encantado. Mas quem conhecia ele mesmo de verdade, sabia que aquilo ali era um teatro, que aquilo era uma mentira, tá? Então, eu agradeço a Deus uma parte, porque não foi tanto tempo, mas esse pouco tempo foi o suficiente para me entender o quanto eu sofri na mão dessa pessoa. Ele tentou 2, 3 vezes contra a minha vida, foi algo muito sério, a qual eu vi a morte de perto, mas graças a Deus eu sempre vi alguém para me socorrer, e sem nenhum pudor, sem nenhum sentimento de arrependimento. Tinha momento que ele falava para mim, eu te amo e nunca se esqueça disso. Me perdoa por fingimento, mas no outro dia ele só repetia a mesma cena, a mesma história. Tá entendendo? É uma pessoa que não tem sentimento por ninguém. Não tem um sentimento afetivo por ninguém. É uma pessoa totalmente descontrolada, o narcisista. Essa pessoa que eu vivi. Então, quando eu trago esse assunto pra vocês, é pra vocês entenderem que se aconteceu comigo, pode acontecer com você. Eu tava 2 anos sozinha. Não tava procurando ninguém. Mas, nós mulheres, muitas das vezes, somos levadas pela forma que somos tratadas, né? Não vi nada de errado no começo, falei, então tá. Só que meu pesadelo começou quando a gente assinou o papel de casamento, tá? Então, o que eu quero falar pra você, mulher, acorda pra vida, desperta. Você não é obrigada a aceitar migalhas de ninguém, tá? Porque o narcisista que eu casei é um aproveitador, um manipulador. Tanto é que não comprava, não fazia despesa pra casa, não pagava as contas. Ele queria viver uma vida de engano para a sociedade. E detalhe, viu? Tudo isso que ele fazia comigo, ele estava na igreja. Ele pregava normalmente, ele tomava Santa Ceia normalmente. Ele vivia normalmente. Porque para ele é normal ele agredir mulher. É normal ele ficar na igreja, ele pregar. É normal, para ele é tudo normal. Entendeu? E detalhe, as pessoas conhecem ele. Sabem quem ele é. Geralmente a vítima, poucas pessoas que acreditam na vítima. Só acredita na vítima quem já passou, né, pela situação que a vítima passou. Caso contrário, não querem acreditar. Mas enfim, né, hoje eu trago esse assunto, se passou 1 ano e 2 meses, né, que eu me divorciei, nós nos divorciamos. Ele descarta as vítimas, eu não fui descartada porque eu pedi o divórcio, né, no caso eu falei que não queria mais, ele foi atrás do divórcio, eu assinei, né. Graças a Deus eu assinei a minha carta de liberdade. Graças a Deus, né? Não foi fácil depois do término, porque eu fiquei muito abalada. Eu começava a vir na minha mente tudo que eu passei, os momentos de pesadelo com ele. Aquilo me deixava muito apavorada, eu tinha medo dele no meu apartamento onde eu fiquei, ele me invadiu lá, porque tinha levado a chave do apartamento. Eu tinha medo dele me seguir, porque ele já me seguiu, né? Ele ficava atrás de mim. É uma pessoa vingativa, tentou se vingar de mim. E é assustador como um narcisista já entra em outro relacionamento muito rápido. É muito rápido, gente. Não dá nem tempo dele terminar com você, descartar no caso, né? Como eu falei, no meu caso não foi o descarte. Com outras vítimas foi, sim. Como eu falei, ele tava comigo e com outro e não tinha terminado com a outra. Eu nem sabia que era ex, né? E ele entra em outros relacionamentos muito rápido, casam muito rápido, tá? Por quê? Porque ele precisa de um suplemento, tá? Ele quer uma mulher pra bancar ele, pra ser empregada dele, lavar roupa, cuidar da casa e ainda bancar ele em tudo. Ele quer uma mulher assim, tá? Infelizmente, quem cai na mão de narcisista é só Deus mesmo pra tirar. No meu caso, foi Deus que me deu força, como eu falei pra vocês. No último discussão, ele veio pra cima de mim, queria me bater de novo. Quando ele tentou tirar o celular da minha mão, ele foi quase quebrou esse dedo aqui da minha mão. Foi quando eu me levantei e enfrentei ele. Eu falei pra ele que nunca mais ele ia me bater. Graças a Deus, nesse dia, foi a última vez, né?
E graças a Deus ele acabou saindo do apartamento onde a gente estávamos, né? Tinha acabado de mudar para aquele apartamento. E detalhe, aonde ele colocava a mão não dava certo. Entrou numa sociedade com um amigo dele, que o amigo dele investiu um bom dinheiro, né, nesse galpão para trabalhar com reciclagem. Por fim, acabou falindo, ele ficou devendo para esse sócio. Eles tinham um carro, né, de A6. Por fim, ele não pagou o sócio, ficou devendo lá, vendeu o carro escondido para não me dar a minha metade. Então, gente, é uma pessoa totalmente problemática, sabe? E as pessoas não, a sociedade nunca vai enxergar isso, só vai enxergar mesmo e saber quem conviver com ele, né? Tanto é que a gente já estava separado, em 2 meses ele já estava, na verdade não estava depois, ele já estava com essa moça quando estava comigo, né? Foi quando ela entrou em contato comigo, relatando que ela tinha apanhado dele também. Detalhe, você só via fotos bonitas, ele filmava que estava com ela, ninguém imaginaria que ele ia fazer aquilo. Mas foi muito rápido com ela. Ele agrediu ela também, e ela entrou em contato comigo, e ela até ressaltou, né? Nossa, eu tinha até assistido o seu vídeo que você falava sobre o narcisista, sobre ele, e eu ainda fiquei com ele uma semana. Pra vocês terem uma ideia. Tem mulheres que mesmo assistindo os meus vídeos não acreditam que eu tô falando. Por quê? Porque a sociedade hipócrita, as pessoas ignorantes, elas vão, não superou. Ai, tá com ciúmes. Ai, tem sentimento. Gente, uma pessoa inteligente, ela vai entender o que eu tô falando é algo muito sério. É um crime. Violência doméstica é crime. Entendeu? Se eu quisesse estar com uma pessoa hoje, eu estaria apanhando, sendo traída, desrespeitada, ameaçada, coagida. Mas eu não quis. Porque eu não nasci para ser agredida por ninguém. Eu nasci para ser respeitada, como você do outro lado também nasceu para ser respeitada. A gente não, mulher não tem que pôr na nossa mente que tá certo um grito, tá certo proibir você de algo. Nada disso. É assim que começa. É assim que começa. Ai, tira essa roupa. Sai da internet. Ai, sai do celular. Ai, que você... Não, gente. Não é assim. Eu só fui entender tudo isso, que era uma forma de abuso, no decorrer do tempo, né? Então, assim, o que eu falo pra vocês é um relato da minha vida. Essa foto que eu mostro pra vocês é uma foto que nós estávamos juntos e aparentemente falava assim, nossa, um dia anterior ela tava, né, sendo asfixiada com o travesseiro. Mas se você ver o meu olhar, meu rosto, é um rosto de mulher triste, uma mulher que infelizmente caiu nas garras de narcisista. Mas graças a Deus eu tô viva, tô aqui pra poder ajudar outras mulheres, alertar outras mulheres. Nos meus vídeos aqui, até mesmo no Face, algumas mulheres vêm conversar comigo, relatando que elas também passaram com homens. E detalhe, são homens de igreja, gente. A maioria é homem que se esconde atrás de uma religião pra cometer suas maldades. Porque quem vai imaginar que uma pessoa que tá na igreja é capaz de bater, é capaz de agredir, é capaz de tentar contra a vida daquela pessoa. A gente não imagina, porque dentro da igreja a gente acredita que todos são bons e não todos ali que estão ali são bons, né? E é muito lamentável tudo isso, né? A violência contra a mulher tem crescido muito, 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 muito. Tinha que ter leis mais rigorosas para homens agressores. Eu não encontrei apoio de igreja, não encontrei apoio de ninguém. Pelo contrário, me virar as costas, ficar do lado dele, né? Mas é isso. E outra foto que eu vou mostrar pra vocês é de uma nova Rosimeire, uma mulher que superou um narcisista, que superou um relacionamento abusivo, uma mulher que se encontrou, uma mulher que hoje é linda, é maravilhosa, que se cuida, que se ama. Porque se você não se amar, não adianta nada, né? Uma mulher que infelizmente saiu dos caminhos do Senhor, eu me afastei da igreja, né, do templo, né, devido a tudo que me aconteceu, algo que me deixou muito abalada. Mas eu acredito que tudo é um tempo, tudo é necessário, né. Se esse mal que essa pessoa me fez, ele entendeu que foi pro mal, foi pro meu bem, porque hoje eu não troco a Rose de hoje pela Rose de antigamente, né, do passado. Eu não troco essa Rose de hoje pela Rose do passado. Essa Rose de hoje aprendeu que a gente não deve confiar em todo mundo, não devemos acreditar nas pessoas 100%, não devemos nos apegar em coisas de, me deu uma flor, me deu um presente, ele me chama de princesa. Não devemos nos apegar a esses detalhes, porque é nisso, é uma armadilha, né, para que o narcisista possa te prender, né,
Por exemplo, hoje mesmo isso não me ilude mais. Ah, princesa, linda, maravilhosa. Eu já tive tudo isso, surpresas. Tem mulher que acha que ser mimada é ganhar um anel, é ganhar um relógio. Isso não é mimo. Isso é o mínimo. Ser mimada é ser respeitada. É ser tratada com respeito. Isso é ser mimada. Agora não é um anel, que a gente se pega muito. Ah, me deu anel, me deu perfume. Não. Isso é o mínimo que a pessoa que está do seu lado tem que fazer por você. Agora o respeito, isso sim, tem que vir acima de tudo. Porque é isso que vai prevalecer no relacionamento. Não adianta nada te cobrir de presente e depois te bater nos bastidores, te judiar. Eu já tive essa experiência. Eu já tive essa experiência. A pessoa me bajular, ele me bajulava, me dava presente, fazia surpresa. Mas depois, em quatro paredes, eu senti o peso da mão dele, o peso das palavras. Porque o narcisista não só te bate com as mãos, ele te bate com as palavras. São dores irreparáveis. Irreparáveis. Então, o que eu falo pra você, não fica aceitando o mínimo. Ah, ele me comprou isso, um lanche. Não, é obrigação. Queira mais, você merece mais. Nós fomos criadas por Deus para sermos respeitadas e não agredida, traída, humilhadas. Não. A gente tem que tirar isso da nossa mente. Hoje a mulher, ela são independente. Hoje nós mulheres conseguimos, o mercado de trabalho para nós mulheres cresceu muito. Então a gente não precisa ficar num ambiente que não nos faz bem. Só para mostrar para alguém que estamos com alguém. No começo você vai sentir a mulher mais maravilhosa e mais amada. Mas depois você vai sentir o lixo. O narcisista te faz sentir. E ele não ficava só com uma, ele não fica só com uma mulher. Ele tem vários suplementos. Aí quando ele vê que você não tá mais suprindo ele, ele te descarta como lixo e vai para a próxima vítima. É o que ele fez. Como eu falei, no meu caso, a gente não foi descarte, né? Que tipo ele, não, a gente tava casado, eu não quis mais, né? Porque eu não aceitava mais ser agredida. Eu tava correndo risco de vida também, né? E aí nos separamos. Mas ele não, quando ele está com alguém, ele não vai lá e termina. Ele apenas descarta. O álibi dele sempre é o mesmo, é ir pra igreja, colocar um terno, uma gravata, né? A Bíblia debaixo do braço e é um bom samaritano. Mas não é não. Dentro dele esconde um lobo, uma pessoa cruel, uma pessoa má. E na outra foto, como eu vou falar pra vocês, hoje vocês vão ver outra Rosimeire. Nem eu me reconheço, tem hora como eu pude me transformar através dessa dor. Através da dor, eu me transformei numa mulher mais forte, numa mulher mais sábia, numa mulher mais cautelosa, né? Numa mulher mais seletiva, tá? Então, eu não mudei de relacionamento, eu mudei de vida, tá? Tem uma diferença. Ele só mudou de relacionamento, mas ele não muda de vida, tá? Então, que esse vídeo, de alguma forma, possa te alertar, tá? Possa te despertar, porque você é preciosa para o Senhor. Tá bom? Mega beijo, fiquem todos com Deus e tchau.